Banco do Brasil, a gente vai falar do Banco do Brasil que está em tendência de queda, por isso, importante você que está querendo investir na companhia, pagar barato. Neste momento, a gente vai analisar pontos importantes, o crescimento ali vertical muito forte das despesas e também da questão das reservas. Nós vamos compreender qual que é hoje a real situação financeira da companhia. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like, deixa os comentários também. Se você tem Banco do Brasil, se você vender ou está querendo comprar ele barato, está aguardando aí um bom momento de entrada. A gente vai começar aqui falando um pouquinho da cotação, fechamento de sexta-feira, ou melhor, fechamento de quarta-feira, região aqui dos R$19,53, né? A companhia fechou no dia 3 agora de junho. A gente observa uma tendência de venda desde a região ali dos R$21. O mercado começou a vender, intensificar as vendas por alguns motivos importantes. A gente vai compreender algumas linhas dentro da parte contábil da empresa que faz toda a diferença para quem realmente está investindo ou quem quer investir aqui no Banco do Brasil. Então você vem aqui essas tendências de queda. Por enquanto não estamos comprando, né? Já falamos que abaixo dos R$19, ali R$18, a gente pode fazer um novo aporte. Então preparando aí um novo aporte, se ficar ou se chegar ali na região dos R$18, vamos fazer um novo aporte. Então pode se preparando pela expectativa aqui de baixa, né? A companhia pode atingir as mínimas que ele atingiu lá no último dia, quando você olha aqui, ó, dia 15 de outubro, ele chegou a bater região ali próximo dos 19 e um pouquinho mais atrás, lá em agosto de 2025, bateu R$18,10, que foi o fechamento. Então, região dos R$18 ele está próximo e existe aqui, a gente observa uma tendência de queda, né? Então, quem quer comprar barato, aguardar um pouquinho mais. Por enquanto nós estamos apenas preparando, né? Preparamos um novo aporte aí se ele chegar nessa região aqui dos R$18. Seguindo aqui, a gente fala agora um pouco da questão da situação, né? Então temos hoje o mercado aí, alguns pensando e já projetando, né, a região aqui dos R$18 para as ações do Banco do Brasil. A inadimplência vem avançando, principalmente dentro do agronegócio, vem crescendo forte. Isso vai impactar com certeza o fechamento agora do primeiro semestre, né, do Banco do Brasil. Ele vai divulgar ainda o resultado do segundo TRI. E para o segundo semestre nós devemos continuar ainda com esse aumento da inadimplência. Então, 2026, para quem quer comprar barato as ações do Banco do Brasil, pode ser uma excelente oportunidade, né? Nesse ano aqui o banco realmente ele está fazendo ali, a gente vai ver as despesas que ele precisa controlar, principalmente, está aumentando, né, a parte das provisões e deve continuar aumentando, então isso vai consumindo dele praticamente caixa ali, vai destinando, né, boa parte das suas reservas, do seu lucro, para evitar e também já projetar essas perdas aqui. Quando a gente fala hoje da questão principalmente das reservas, né, que é importante entender, ó, esse relatório que fica ali junto, né? Quando ele divulga o balanço comercial ou o balanço ali trimestral, que seja, do desempenho financeiro, ele divulga também a parte contábil. A parte contábil geralmente é pouco falada, mas é importante porque é onde está ali o fluxo do dinheiro da companhia, né? O balanço realmente é importante, a apresentação ali, mas quando você vê aqui os detalhes, você começa a comparar períodos e valores. Aqui a gente observa que as demonstrações contábeis que ele encerrou agora no primeiro trimestre, temos aqui as reservas, né? A reserva de lucro dele chegou a 82 bilhões aqui, ó, e 200 milhões de reais. Deu uma leve recuada em relação ao dia 31 de 12 de 2025, então caiu um pouquinho. Quando você fala hoje da questão das reservas, né? Aqui é o banco múltiplo, né? Que ele é, e o consolidado também recuou aqui. Então, como você vê as reservas, teve um leve recuo, mas recuou as reservas de lucro aqui do Banco do Brasil. Ainda é saudável, né? Quando você olha isso aqui, você que quer investir, que nem eu falei, em 2026 é o ano, pode ser o ano da grande
oportunidade de comprar muito barato as ações do Banco do Brasil, porque aqui a saúde financeira, né, as reservas dele são realmente impressionantes, né? 82 bilhões de reservas de lucro acumulada. Agora, qual que é o grande desafio que também está nesse balanço aqui da parte contábil, tá? Que ele informou para nós que somos investidores. Primeiro ponto aqui que chama atenção é a questão das despesas aqui. Então nós temos as despesas aqui, ó, de intermediação financeira, avançaram muito, né? Chegou a quase 50 bilhões aqui de reais. Então o que acontece? Quando o banco faz alguma intermediação, alguma transação, existem as despesas ali dentro do sistema financeiro e está aumentando, né? Saiu lá do primeiro tri, ó, 2025, estava 36 bi e chegou a 49 bilhões. E quando você vê o consolidado também chegou aqui, ó, a 50 bi. Então isso aqui é preocupante, tem que entender quais são aqui os valores, né? E principalmente o que está tirando dinheiro do Banco do Brasil, né? Realmente é um crescimento muito expressivo nessas despesas com intermediação financeira. É claro que quando a gente olha a questão dos empréstimos que o banco faz, principalmente, ou fazia, né, para o agronegócio, você tem ali custos muito grandes embutidos que acabam absorvendo. O banco pega algum valor para fazer ali alguns programas, né? Aquele programa safra, né, do governo, enfim. Então esses planos safra, esses planos acabam às vezes mais tirando dinheiro do que colocando dinheiro aqui no Banco do Brasil. Muito custo, né, operacional embutido ali, tributação. Isso arranca dinheiro aqui do Banco do Brasil. Então você tem aqui um cenário preocupante de despesas de intermediação. Outro ponto aqui que é as provisões, aqui, ó, provisão para perdas associadas ao risco do crédito, que aqui é a inadimplência, né? É aquele risco que você vai emprestar ali X valor, você coloca na conta o risco da pessoa ou da empresa não pagar, ele vai provisionando os valores aqui. Você vê que aumentou, saiu de 11 bilhões, ó, lá no primeiro tri 2025 para 16 bilhões agora e 600 milhões no primeiro tri 26. Então, ou seja, de um ano para o outro, o risco do crédito aqui dele aumentou aí cerca de mais de 5 bilhões. Então é um aumento muito significativo, né? Levando em consideração que o banco está entregando por trimestre um lucro líquido na faixa de 3 bilhões, 3 bilhões e meio, que é a expectativa, que ele vai continuar entregando aí nos próximos balanços. Então você vê, o banco está entregando aí, vamos arredondar para ficar melhor ainda, se o banco está entregando 4 bilhões de lucro, ele está aumentando praticamente aí dentro da comparação anual 5 bilhões de risco, ou seja, a conta acaba não fechando, apesar dele não estar dando prejuízo, você acaba olhando isso aqui, ele está pegando muito dinheiro e está provisionando ali para perdas. Tem que ver realmente essa questão aqui detalhada dessas provisões, para onde está indo realmente essa expectativa de perda, porque é um valor muito significativo, né? Deixa nos comentários aí se você compreendeu, se você percebeu a gravidade que ele está fazendo aqui no balanço contábil. Se ele está lucrando aí 3,5, 4 bi de lucro líquido por trimestre, né? E ele está aumentando aqui na comparação anual 5 bilhões de provisão de perda, então tem algo muito errado. Então, importante a gente acompanhar isso aqui, tem que ver se é somente agronegócio, se não está envolvendo outros tipos aqui de provisões, porque é um valor muito significativo, né? Aqui só a carteira de crédito, para você entender, saiu de 11 bilhões aqui, ó, 400 para 16 bi e 400 a carteira de crédito. Então é um valor muito significativo, pesa aí no bolso, principalmente do acionista, né? Você vai ter praticamente todo o seu retorno, o ROI aqui, dividendos, enfim, tudo sendo corroído por causa disso aqui, né? As provisões para perdas que ele está colocando aqui muito grande. Outro ponto que me chama muita atenção também é que as despesas, né, com pessoal, você vê aqui, ó, as despesas com pessoal, primeiro tri 26 aqui chegou a 6 bilhões e 200 milhões, comparando com o mesmo período do ano passado, que era 5 bi e 700. Aqui é muito claro, né, a minha análise, porque eu vejo muitas agências do Banco do Brasil fechando, né, aí na sua cidade ou por onde você passa, você já percebeu, né, que os bancos estão fechando, Itaú, enfim, Santander,
ali Bradesco, o Banco do Brasil também fechou muita agência, e algo que me chama a atenção é isso, como é que está aumentando muito, né, as despesas com pessoas, se eles estão fechando as agências. Será que estão contratando mais gente para trabalhar em escritório, né, home office, enfim. Então, essas despesas também tem que ser explicada, porque parece que é pouco, mas está aumentando. Ó. Saiu de 5 bi 700 para 6 bi 200. Estamos falando de aí 500 milhões de reais. Então, assim, se está fechando a agência, por que está aumentando as despesas com o pessoal? Pode ser rescisão, pode ser ali, né, alguma coisa de rescisão de contrato, enfim, a parte das demissões voluntárias, aposentadoria, mas é um valor muito significativo. Não faz sentido eu começar a fechar a agência, não é de agora, já está fechando há um bom tempo, e está aumentando aqui as despesas também com pessoas. Né? Outro ponto também, as despesas administrativas avançaram aqui, ó, cerca de 200 milhões de reais. Também, se o banco está restringindo o crédito, está diminuindo, né, a parte administrativa, porque está aumentando aqui as despesas. Então, são pontos que nos chamam a atenção. Parece que é um valor baixo, mas quando você faz a continha ali, é muito dinheiro que o banco está perdendo aqui nessas linhas importantes. Então, despesas é um ponto crítico do Banco do Brasil, a parte das provisões ali que a gente viu também. E a gente vai continuar monitorando, que isso aqui faz todo sentido para o banco sair dessa situação atual. Seguindo aqui na parte dos indicadores agora, o PL da empresa, né, valuation aqui, o PL está bem esticadinho, né, tá na casa de 9, né, um PL bem esticado. Você pegar as últimas médias, ó, de 2021 para cá, estava na faixa de 4, 5, já está quase dobrando, né, o preço-lucro. Quanto maior, pior, ou seja, o banco não está sendo rentável, não está sendo lucrativo, né, a gente está acompanhando isso. O PVP, preço sobre o valor patrimonial, está praticamente 0,6. Parece que está barato, mas é o preço de 2021, né? Ou seja, pode cair mais ainda o desconto. Por isso que eu falo que nesse momento está barato, mas pode ficar muito mais barato ainda para você comprar Banco do Brasil em 2026. Né? Pelo PVP aqui já mostra isso. Dividend yield, uma queda forte, né? Sai de quase 10%, mais de 10% em 2024 para cerca de menos de 3%. Então, dividendo não vai ser o ponto forte nem em 2026, pouco provável também em 2027. Deve começar a recuperação em 2027. O payout dele está 37, mas para esse ano deve ser menor, que é o payout, que é o percentual da distribuição do dividendo que ele faz ali, né, com base no lucro, deve ser menor de 37%. Então tudo isso está favorecendo as quedas. A margem líquida vai sendo comprimida, né, vai sendo ali diminuída, por causa das despesas que a gente viu ali, o custo do crédito vai consumindo tudo que o banco tem de bom, que é a rentabilidade. Ó. Hoje a margem líquida dele está quase próxima de um varejo, né? Você pega algumas empresas de varejo que tem mais margem líquida do que o Banco do Brasil, é algo assim absurdo, né, de você entender a situação que deixaram o Banco do Brasil. Então é um cenário crítico, né? E aí tem que ter atitude, não adianta ficar só falando, né? Aí a parte da gestão tem que tomar atitude, porque você vê a margem líquida dele aqui está menor que muitas empresas aí de varejo. Você sabe, o varejo ali tem muita dificuldade, né? Cíclico, demanda, é desconto, é não sei o que lá, é logística, e ainda consegue entregar uma margem líquida maior que o Banco do Brasil. Então precisa tomar uma atitude aí para resolver isso aqui, senão vai realmente ficar muito crítico, né, a saúde financeira aqui da companhia. E outro ponto que nos chama a atenção é o valor patrimonial, né? O Banco do Brasil ainda tem patrimônio, né? Isso é importante, preservar o patrimônio no mínimo, né? Tá aqui, ó, 33,45, que é o valor VPA, né? O valor patrimonial por ação, valor justo hoje das ações, né? Considerando o patrimônio do banco, é cerca de R$ 33,45. E falando de dividendos, né? Dividendos estão em queda, você viu ali que em 2026 payout na faixa aqui de 30%, pode ser até menor que isso por enquanto, não sabemos, mas a princípio 30%, os dividendos vão cair em 2026, 2027 devem começar ali uma leve recuperação, né? O banco paga muito JCP, que é o juros sobre capital próprio, você tem que tirar toda vez que ele anuncia JCP, você tem que tirar na fonte ali a retenção do imposto de renda, que agora aumentou para esse ano, que é 17,5%. Então, dividendos, infelizmente, 2026 não devemos esperar grandes valores do Banco do Brasil. O que nos resta é comprar barato, né? Pagar barato pelo cenário do banco. É uma oportunidade, é uma grande instituição, né? O Banco do Brasil realmente faz todo sentido
ter ele na nossa carteira, né, nesse momento de dificuldade, e precisamos ter, né, uma reação, margens melhores, custos menores, né? Ou seja, despesas ali precisam ser controladas, senão vai chegar um momento em que vai ficar muito crítico, né, a situação do banco. Se as despesas estão só aumentando, não faz sentido eu ficar ali falando de relatório, dizendo que vai melhorar, só que você vê que na prática, no balanço, é diferente do que é falado, ou seja, a atitude, né, principalmente para cortar gastos, ela tem que existir para que o Banco do Brasil venha se reerguer. Realmente é um gigante aqui do setor financeiro brasileiro. Então falamos nesse conteúdo de Banco do Brasil, né? Banco do Brasil aí realmente uma instituição séria, de grande porte, realmente a referência quando nós falamos hoje de bancos no sistema financeiro nacional brasileiro. Precisamos que o banco saia da situação, né? Para isso, 2 pontos, né, que tem que ser feito agora e já deveriam estar sendo feitos: redução das despesas administrativas, despesas ali que não são necessárias, que acabam só tirando dinheiro do banco, e também os ganhos de margem, né, com operações mais rentáveis para o banco. Investir em Banco do Brasil é importante, mas o banco precisa entender que ele é um banco e precisa dar lucro, né? Tem que ser bom para a sociedade, tem que ser bom ali para o cliente, tem que ser bom, né, para o controlador, tem que ser bom para o acionista. Então são os pilares básicos de qualquer empresa, seja ela pública ou privada. Ela tem que ter na mente, né, que não é somente um lado, tem que contribuir com todos os lados, porque assim ela cresce, assim ela acaba evoluindo muito. E o Banco do Brasil, nós seguimos na carteira, é um excelente banco. Pode ser uma boa oportunidade, mas você tem que tomar cuidado com isso, né? Aquilo que a gente falou ali, a questão hoje do custo, né, da operação, risco do crédito é muito pesado na situação atual do Banco do Brasil. Surgiram novidades, vamos trazer para você que acompanha nosso canal. Deixa um comentário o que você achou desse conteúdo, se você gostou desse conteúdo, deixa o like também, deixa os comentários. Vamos deixar na descrição do vídeo, lá tem uma planilha para você fazer o download, se você quiser comprar, tem lá o link lá para você participar, colocar toda a sua carteira. Tem também ali um link gratuito da Play Invest, que eu vou deixar ali para você fazer acompanhamento da sua carteira. Tem também do gráfico, que perguntaram para a gente, né, do gráfico esse aqui, ó, que é o gráfico que a gente fala aqui no nosso conteúdo. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, você vai lá, acessa, é gratuito também para você acessar o gráfico aqui e ficar acompanhando, né, as ações que você tem na sua carteira de investimento. Nos encontramos nos próximos conteúdos. Forte abraço!